Meu nome é Ana Carolina, moro em Belo Horizonte e sou enfermeira há mais de 12 anos. Eu nunca vou esquecer aquele dia. O relógio marcava 13h27 da manhã quando ele chegou. Era um senhor de 68 anos, o corpo magro e os olhos fundos diziam muito sobre sua luta silenciosa. Ele estava consciente, mas fraco. Quando segurei sua mão, ele me olhou fundo nos olhos e disse com voz baixa: "Eu só queria mais um pouco de tempo." Aquilo me atravessou como uma lâmina. Em questão de minutos, tudo mudou. O monitor cardíaco começou a soar, a equipe correu, e eu vi, em tempo real, uma vida escorregando pelos dedos. Aquela madrugada ficou marcada em mim, não pelo que fizemos, mas pelo que sentimos. A perda naquele plantão foi como um soco invisível. E foi ali que entendi: lidar com a morte no hospital é muito mais do que seguir protocolos. É sobreviver emocionalmente a cada adeus. Era uma madrugada silenciosa, daquelas que fazem a gente ouvir até o barulho do próprio coração. O plantão havia começado às 19 horas e tudo estava relativamente calmo. Eu estava na ala de clínica médica do hospital, organizando prontuários, quando o interfone da unidade de terapia intensiva tocou. A voz do médico plantonista do outro lado da linha estava tensa: "Carolina, precisamos de reforço. Chegou um paciente em estado crítico." Não era incomum receber esse tipo de chamada, mas algo naquela voz me deixou em alerta. Respirei fundo, peguei minhas luvas e fui direto para a sala de emergência. Quando cheguei, ele já estava deitado na maca. Um senhor de 68 anos, magro, pele pálida e cabelos ralos. Os batimentos estavam fracos e a pressão arterial despencava rapidamente. Ao seu lado, um acompanhante, a filha dele, visivelmente abalada. Nos olhos dela, o medo gritava, mesmo sem uma palavra dita. Ele se chamava Sr. Antônio, aposentado, havia sido internado 2 semanas antes com um quadro de insuficiência respiratória grave. Após alguns dias de melhora, teve alta para casa. Mas naquela noite, ele havia voltado, muito pior. Ela explicou rapidamente: ele teve falta de ar intensa e desmaiou. O SAMU foi chamado e chegaram em poucos minutos, mas o estado dele já era delicado. O diagnóstico era uma evolução agressiva da doença pulmonar crônica que ele enfrentava. Havia sinais de infecção generalizada e os órgãos começavam a dar indícios de falência. Enquanto ouvíamos os relatos e examinávamos os exames iniciais, o médico balançava a cabeça em silêncio. A situação era crítica. Eu olhei para ele, consciente, mas exausto. Quando me aproximei para monitorar os sinais vitais, ele segurou minha mão. Aquilo me pegou desprevenida. É comum pacientes buscarem algum tipo de apoio no olhar da equipe, mas aquele gesto foi diferente. Ele parecia entender exatamente o que estava acontecendo. Com um fio de voz, ele disse: "Me prometa que não vai me deixar sozinho." Naquele momento, minha função técnica deu lugar à minha humanidade. E eu prometi. O ambiente ao redor começou a se transformar em uma espécie de campo de batalha silencioso. Os monitores foram conectados, medicamentos começaram a ser preparados, exames solicitados, oxigênio administrado. A filha, tentando ser forte, ficou do lado de fora, tremendo, com um rosário na mão. Eu conseguia sentir o peso dela ali, como se estivesse tentando segurar o pai pelo pensamento, pela fé, por qualquer coisa. Naquele instante, mesmo antes do caos se instalar completamente, já estava claro para todos que aquela seria uma noite decisiva. Sr. Antônio não era apenas mais um paciente, ele era um ser humano com história, família e uma vontade imensa de continuar. Só que, naquele momento, ele também era o retrato cru da fragilidade humana, e nós, como equipe de saúde, seríamos os que testemunhariam e talvez acompanhariam seus últimos momentos de vida. Assim que entrei na sala, ainda colocando as luvas, meus olhos bateram direto no Sr. Antônio.
Não era apenas o estado clínico dele que me chamou a atenção, era a expressão no rosto, o olhar perdido, mas ainda lúcido. Havia algo de profundamente humano ali, algo que me fez parar por meio segundo antes de agir. Ele estava magro, com a pele acinzentada e suando frio, mas o que mais me impactou foi a forma como ele tentava manter a dignidade mesmo em meio à dor. Era como se ele dissesse, sem palavras: eu sei que estou indo, mas ainda estou aqui. Os sinais vitais estavam em colapso. A pressão arterial beirava níveis incompatíveis com a vida, e a saturação de oxigênio caía mesmo com suporte. A respiração era difícil, ofegante, como se cada inspiração fosse uma pequena batalha. A frequência cardíaca estava acelerada, o corpo dele tentando compensar o inevitável. Os olhos, fundos e cercados de olheiras, permaneciam abertos, atentos a tudo. E havia uma coisa curiosa: mesmo em meio àquele estado crítico, ele parecia estar mais calmo do que a própria filha, que chorava do lado de fora da sala. Quando me aproximei para colocar o oxímetro, ele moveu lentamente os dedos e segurou meu braço. Seu toque era fraco, mas firme o suficiente para me passar uma mensagem clara: fica aqui comigo. Não era só medo da morte, era medo de morrer sozinho. E esse medo é um dos mais frequentes em pacientes em estado terminal. A solidão no fim da vida é cruel. Naquele momento, percebi que eu não estava apenas diante de um quadro clínico grave, mas diante de um homem que sabia que seu tempo estava se esgotando e que, mesmo assim, tentava encontrar consolo em um rosto desconhecido com jaleco branco. Enquanto os médicos conversavam entre si, tentando definir a melhor conduta, eu continuei ali, monitorando, observando, sentindo. O cheiro de medicação, o som dos aparelhos e a movimentação da equipe criavam uma atmosfera intensa. Mas, no meio desse caos técnico, havia um momento silencioso de conexão entre profissional e paciente. E é nessas horas que entendemos como a enfermagem vai muito além de procedimentos. É sobre presença, empatia, cuidado no detalhe. O que mais me surpreendeu foi a ausência de desespero por parte dele. Ele não gritava, não se debatia, não reclamava. Havia um silêncio resignado que me causou um desconforto profundo, porque, como profissional da saúde, a gente sempre espera encontrar resistência, luta, vontade de continuar. Mas com ele era diferente. Era como se ele já tivesse feito as pazes com o fim e apenas não quisesse ir sozinho. Isso mexe com a gente. Lembro que, enquanto ajustava os parâmetros do monitor cardíaco, olhei mais uma vez para ele e me vi refletida nos olhos dele. Não como enfermeira, mas como ser humano. Eu vi no olhar dele um pedido silencioso de cuidado, não apenas físico, mas emocional. E é impossível não ser tocada por isso. A gente passa tanto tempo aprendendo sobre protocolos, medicamentos, técnicas, mas ninguém ensina a lidar com um olhar que implora por companhia nos últimos instantes. Senhor Antônio não foi o paciente mais grave que já atendi. Não foi o mais jovem, nem o que exigiu mais tecnicamente. Mas ele foi, sem dúvida, um dos que mais me marcou. Porque a primeira impressão que ele deixou em mim não foi a de um doente, foi a de um homem que queria se despedir com dignidade, rodeado de humanidade. E naquele instante, prometi a mim mesma que faria o possível para garantir isso a ele, até o último segundo. A sala parecia congelada por alguns segundos depois que os sinais vitais do Sr. Antônio começaram a despencar de vez. O monitor cardíaco entrou em alarme, disparando aquele som agudo e insistente que faz o coração acelerar mesmo em quem já está acostumado. Eu, que até então tentava manter um certo equilíbrio emocional, fui tomada por um impulso automático. A adrenalina invadiu meu corpo, e tudo o que importava naquele instante era manter aquele homem vivo, por mais alguns minutos, por mais algumas respirações. A equipe foi acionada por código vermelho. Em segundos, médicos, enfermeiros, técnicos e fisioterapeutas invadiram a sala.
Cada um assumiu uma função, como se estivéssemos coreografando um balé caótico e vital. Um dos médicos começou a coordenar a ressuscitação, enquanto um técnico preparava os medicamentos vasoativos. Eu fiquei encarregada das vias, conferindo se o acesso estava pérvio e funcionando corretamente para a infusão rápida dos medicamentos. A ventilação mecânica foi preparada com urgência. O desespero estava no ar. O som do ambu enchendo os pulmões já quase inativos do paciente se misturava ao zumbido dos aparelhos. Os batimentos estavam fracos e irregulares. O eletro mostrava uma bradicardia acentuada. Cada segundo parecia uma eternidade. E, nesse tempo dilatado, a sala virou um campo de batalha contra a morte, uma disputa desigual onde cada movimento precisava ser certeiro. Começamos a administrar noradrenalina e adrenalina. O médico tentou estimular o coração com massagens torácicas. Um dos residentes conferia os sinais nos monitores com olhos vidrados. Havia tensão em cada olhar, mas também uma sincronia que só se alcança quando a equipe sabe que está diante de um limite. Ninguém falava mais do que o necessário. Era como se todos estivessem tentando manter o mínimo de barulho externo, porque o som que realmente importava era o bip do monitor que insistia em se manter errático. Enquanto a equipe médica fazia as manobras de suporte avançado de vida, eu segurava a mão do Senhor Antônio, mesmo que ele já não apertasse de volta. Não sei explicar por que fiz isso. Talvez fosse mais por mim do que por ele. Talvez fosse meu jeito de dizer que ele não estava sozinho. E essa é uma das dores mais silenciosas que enfrentamos na enfermagem, saber que, mesmo fazendo tudo o que está ao nosso alcance, às vezes a vida escorre entre os dedos, como água. A filha dele assistia da porta, amparada por outra técnica de enfermagem. Seu rosto era o retrato do pânico. Ela não chorava alto, não gritava, mas seus olhos estavam congelados num ponto fixo, o pai dela deitado, sem reação, rodeado por uma equipe tentando o impossível. E eu sabia, por experiência, que aquela imagem ficaria para sempre na memória dela. Foram quase 20 minutos de esforço contínuo. 20 minutos onde o tempo perdeu o sentido, onde o mundo lá fora simplesmente deixou de existir. Éramos só nós, ele, os monitores, e o som dos medicamentos sendo preparados, aplicados, monitorados. E mesmo com toda nossa experiência, todo o conhecimento técnico, cada um ali sentia o mesmo medo, o de falhar, o de não conseguir, o de que aquela vida escapasse diante de nós, apesar de cada esforço. Essa é a face mais dura da nossa rotina, a que ninguém vê nos noticiários ou nos filmes, porque ali não havia heróis de jaleco, nem milagres cinematográficos. Havia seres humanos tentando desesperadamente segurar a vida com as mãos nuas. E cada segundo que passava deixava mais claro, o desfecho talvez já estivesse escrito, mas não sem antes lutarmos por cada batida de coração. Depois de iniciado o protocolo de emergência, não havia mais espaço para hesitação. Tudo precisava ser feito com precisão e velocidade. O Sr. Antônio estava à beira de uma parada cardiorrespiratória e, naquela linha tênue entre a vida e a morte, cada segundo contava. A primeira medida foi garantir vias de acesso calibrosas. Instalei um acesso venoso central, enquanto outro colega fixava o acesso periférico. Em poucos minutos, o soro com noradrenalina já estava correndo em bomba de infusão contínua. Precisávamos estabilizar a pressão arterial, que naquele momento estava 70/40 perigosamente baixa. Simultaneamente, a médica responsável decidiu entubar o paciente. A saturação não passava de 79% com máscara de alta concentração, o que significava que ele estava em insuficiência respiratória grave. Assisti ao processo de intubação, com laringoscópio e tubo traqueal número 8, e fui responsável por fixar o tubo e conectar a ventilação mecânica. Durante a intubação, ele teve um espasmo breve, como se seu corpo resistisse a mais essa intervenção, mas logo ficou imóvel, sedado, paralisado, respirando agora por uma máquina. Enquanto isso, os exames de sangue chegavam, leucócitos elevados, parada cardiorrespiratória altíssimo, creatinina subindo. A suspeita era de uma sepse de origem pulmonar. A infecção estava
estava se espalhando rapidamente pelo corpo e causando falência múltipla de órgãos. Sem perder tempo, administramos antibióticos de amplo espectro, meropenem e vancomicina por prescrição médica, e já encaminhamos culturas para tentar identificar o agente causador. A pressão seguia instável, mesmo com as drogas vasoativas. A bradicardia persistia e começamos as manobras de ressuscitação cardíaca. Eu iniciei as compressões torácicas num ritmo firme e constante. A médica contava os segundos, enquanto outro profissional injetava adrenalina em boneless. A cada 2 minutos, reavaliávamos o ritmo cardíaco no monitor. Nenhum sinal de melhora. Mais adrenalina, mais compressões. Troquei com outro técnico para não perder eficácia, enquanto tentávamos reverter o quadro. Instalamos uma sonda vesical de demora para monitorar a diurese, que estava praticamente nula. A função renal já estava comprometida. Consideramos iniciar hemodiálise de urgência, mas o quadro era tão instável que não havia tempo nem condições clínicas adequadas naquele momento. Também instalamos um acesso arterial para aferição precisa da pressão, e o valor só confirmava o que víamos nos sinais clínicos. O corpo dele estava desligando, lentamente, mas de forma inexorável. Do ponto de vista técnico, cada passo foi seguido com excelência. Fizemos tudo o que está nos livros, tudo o que aprendemos em cursos, treinamentos, simulações. Mas nenhum curso nos prepara para a sensação de impotência quando, mesmo depois de tantas medidas, o paciente não responde. A gente aprende a agir com técnica, mas vive sentindo com o coração. Nos olhos da equipe, mesmo por trás das máscaras, dava para ver o peso da situação. Não era só mais um código azul. Era uma vida que estava indo embora diante de nós, e sabíamos disso. Continuamos tentando. Aplicamos bicarbonato para corrigir a acidose. Tentamos ritmo com marca-passo transcutâneo. Mudamos parâmetros da ventilação. Mas o corpo do Sr. Antônio estava exausto. E, apesar de tudo, ele não reagia. É difícil admitir, mas há momentos em que o corpo simplesmente não aguenta mais. A medicina tenta, a tecnologia apoia, a equipe se desdobra. Mas, no fim, quem decide é a vida. E naquele momento, ela parecia já ter escolhido seu caminho. Por mais treinada que eu fosse, por mais plantões que já tivesse enfrentado, aquele momento mexeu comigo de uma forma diferente. No meio do caos, da técnica, da precisão exigida, minha mente gritava em silêncio. E se não for suficiente? E se, apesar de tudo, ele não voltar? Essas perguntas, que a gente tenta enterrar debaixo do profissionalismo, vinham à tona como uma maré revoltada. Meu corpo continuava se movendo no automático, cumprindo funções, mas por dentro eu era um furacão de emoções. A verdade é que existe uma linha invisível entre ser técnico e ser humano. E ela é desafiadora. Enquanto aplicava medicamentos, ajustava parâmetros, conferia sinais vitais, o lado emocional lutava para não desmoronar. Sentia um aperto no peito, uma angústia que crescia a cada segundo em que o Sr. Antônio não apresentava melhora. Eu sabia que estávamos fazendo tudo, que estávamos seguindo cada protocolo, mas também sabia que nem sempre isso é suficiente. E isso é cruel. Tentei manter o foco. Lembrava da filha dele, que ainda estava do lado de fora. Pensava nela cada vez que olhava para o paciente. Pensava em como seria ouvir que o pai não resistiu. Eu mesma já perdi meu pai, anos atrás, e o sentimento da despedida inesperada ainda era uma cicatriz mal cicatrizada. Aquilo mexeu comigo de uma forma pessoal. Me vi no lugar dela. Me vi no lugar dele. Me vi, mais uma vez, lembrando que todos nós estamos a um fio de sermos pacientes, de sermos acompanhantes, de sermos perdas. A cada compressão torácica que fazíamos, eu me sentia afundar um pouco mais por dentro. Não era cansaço físico apesar do esforço, era emocional.
Era saber que talvez, apesar de tudo, não seríamos capazes de trazê-lo de volta. E essa sensação de impotência é uma das piores que podemos viver na profissão. Porque fomos treinados para salvar. Vivemos para isso. Mas quando percebemos que não temos mais o controle, o peso que isso traz é imenso. Durante uma das pausas na reanimação para ver se havia retorno de pulso, olhei o rosto do Sr. Antônio. Estava sereno. E essa serenidade me feriu mais do que qualquer desespero poderia causar. Era como se ele tivesse aceitado o fim. Como se estivesse pronto, mesmo quando nós não estávamos. Isso me fez lembrar de tantos outros rostos que vi nos meus anos de enfermagem. Rostos que partiram, alguns em paz, outros em dor, mas todos com uma história que ficou para trás, ecoando na gente. E no meio de tudo isso, uma outra pergunta me atravessava: será que eu fiz tudo o que podia? Essa dúvida é um fantasma que nos persegue. Mesmo quando a equipe inteira confirma que sim, que cada passo foi seguido, que não houve falha. Ainda assim, ela fica ali, rondando, sussurrando nos cantos da mente. Porque, no fundo, cada perda nos leva um pedaço. Cada paciente que se vai leva junto um fragmento da nossa força, da nossa fé, da nossa paz. Nesse plantão, mais uma vez, eu fui lembrada de que não somos apenas profissionais. Somos humanos, vivendo entre a vida e a morte todos os dias. Tentando ser fortes quando tudo ao nosso redor desmorona. Tentando cuidar dos outros mesmo quando estamos quebrados por dentro. E é isso que torna a enfermagem tão intensa, tão bela e tão dolorosa ao mesmo tempo. Mesmo com todos os alarmes disparando, com a equipe se revezando em compressões, medicações, reavaliações constantes, havia um momento antes da intubação que não sai da minha memória, o último olhar consciente do Sr. Antônio. Foi um instante, talvez segundos, mas ficou gravado em mim de um jeito que nenhuma aula, nenhuma técnica, nenhum treinamento jamais prepararia. Ele olhou direto nos meus olhos. Não foi um olhar de pânico, nem de raiva, nem de rendição. Foi um olhar profundo, silencioso e, ao mesmo tempo, cheio de palavras não ditas. Naquele momento, eu parei. Não fisicamente, minhas mãos continuavam a cuidar, meus braços continuavam a conectar tubos, aplicar medicamentos, mas internamente, tudo congelou. Foi como se o mundo à nossa volta tivesse ficado mudo. Havia apenas aquele olhar, um pedido, um clamor, uma súplica muda por presença, por empatia, por alguém que entendesse o que ele não conseguia dizer. E ali, mais uma vez, fui lembrada de que o ser humano, mesmo em seus últimos momentos, ainda quer ser visto. Não como paciente, não como um número no prontuário, não como um caso grave, mas como alguém. Alguém que teve infância, família, sonhos, medos. Alguém que teve uma vida antes daquela cama, antes daquela unidade de terapia intensiva. O olhar do Sr. Antônio me dizia exatamente isso: não me esqueça. Veja quem eu sou. É muito difícil explicar para quem não vive isso diariamente, mas há uma linguagem universal no olhar de um paciente prestes a partir. É um idioma que a gente aprende com o tempo, com a dor, com o convívio constante entre a vida e a morte. E aquele olhar, em especial, dizia tantas coisas. Eu vi amor pela filha, com certeza. Mas também vi medo, vi arrependimento, vi saudade de algo que ele sabia que não teria mais tempo de fazer. E vi, acima de tudo, o desejo de continuar vivendo. Antes da sedação, antes de ser entubado, ele não disse mais nada. Mas seus olhos continuavam falando. E enquanto eu posicionava os eletrodos, ajustava os parâmetros, ajudava a equipe, eu sentia que estava ouvindo ele sem que uma única palavra fosse dita. É isso que nos consome por dentro, essa comunicação invisível, mas brutalmente real. Porque depois, quando tudo silencia, o que fica é essa memória emocional que a gente carrega para sempre. Lembro que, quando ele fechou os olhos pela última vez, sob o efeito dos sedativos, senti como se estivesse perdendo alguém da minha própria família. Não porque o conhecia de antes, mas porque naquele olhar ele havia me deixado entrar em sua história. E quando um paciente faz isso, ele nos marca. Ele deixa uma impressão que o tempo não apaga.
Às vezes me perguntam por que escolhi essa profissão. E eu sempre respondo que foi pela vontade de cuidar. Mas o que nunca digo e talvez nem consiga explicar bem, é que cuidar vai muito além do que o toque, o medicamento, o curativo. Cuidar é estar ali de verdade. É ver o outro em sua forma mais vulnerável e não recuar. É ser o último olhar amigo antes do silêncio. O Senhor Antônio me mostrou isso com os olhos, com aquele pedido mudo que dizia: me veja, me escute, me sinta. E eu senti com todo o meu ser. E é por isso que ele jamais será apenas mais um caso. Ele será sempre aquele que, mesmo partindo, me ensinou a ser mais humana. Os monitores já não mentiam. A frequência cardíaca do Senhor Antônio estava caindo drasticamente, os batimentos intercalando entre longas pausas e arritmias perigosas. Mesmo com todas as drogas vasoativas correndo no máximo, mesmo com a ventilação mecânica no limite, o corpo dele estava parando. Era como se ele tivesse decidido que era a hora. A sensação de desespero dentro da sala era palpável. Até os profissionais mais experientes começaram a trocar olhares silenciosos, aqueles olhares que dizem mais do que qualquer palavra poderia expressar. Foram 29 minutos de reanimação, compressões, adrenalina, tentativa de reversão do ritmo, novas abordagens. Tudo foi feito. Tudo mesmo. Mas o corpo dele simplesmente não reagia mais. A médica plantonista olhou para o relógio, depois para o monitor, e então para mim. Eu já sabia o que estava por vir. Ela suspirou fundo e anunciou: último ciclo. Se não houver resposta, vamos encerrar. Aquilo doeu como uma facada. Não pela decisão que era técnica, correta, racional, mas pela confirmação do fim. O fim real. O fim que, até então, a gente evitava nomear. Enquanto o último ciclo de compressões acontecia, cada segundo parecia um golpe. Senti meu estômago revirar. A ficha ainda não tinha caído por completo, mas o coração já chorava. Vi o rosto dele, agora pálido, sem expressão, diferente daquele senhor que havia me pedido, com os olhos, para não deixá-lo sozinho. Eu permaneci ali, ao lado dele, segurando sua mão fria. Era meu último gesto de respeito. Minha última entrega. O relógio marcou 4h41 quando o silêncio tomou a sala. A médica anunciou oficialmente o óbito. Houve um instante de silêncio pesado, respeitoso, doloroso. Ninguém se mexeu por alguns segundos. Ninguém disse nada. Porque, por mais que estejamos acostumados com perdas, nenhuma é igual à outra. Cada uma carrega sua história, seu impacto, sua ausência que vai ecoar nos corredores do hospital, e dentro de nós. Saí da sala um pouco tonta. A máscara abafava minha respiração, mas o nó na garganta era impossível de ignorar. Fui até o corredor, onde a filha dele esperava. Ela já sabia. Seus olhos marejados, o corpo curvado para frente, como se já carregasse o peso do luto antes mesmo das palavras. Eu me aproximei devagar, tirei a touca, abaixei a máscara e apenas disse: nós fizemos tudo o que podíamos. Ela não respondeu, apenas me abraçou e chorou. Um choro silencioso, desesperado, rasgado. Naquele abraço, percebi que a dor da perda não é só de quem fica. É também de quem tentou evitar a partida. Eu carregava comigo a angústia de não ter conseguido salvá-lo, mesmo tendo feito tudo. E ela, o vazio de não ter mais o pai. Duas dores diferentes, mas que se encontraram naquele momento, naquela troca silenciosa, naquele instante de humanidade. Voltei para a sala depois. Precisávamos preparar o corpo. Sim, o corpo. Porque agora, aos olhos técnicos, ele já não era mais paciente, não era mais um caso grave. Era um corpo. E essa transição brutal nos lembra do quanto somos frágeis. Coloquei as etiquetas, conferi os dados, ajeitei os lençóis. Fiz tudo com o máximo de respeito. Porque, para mim, ele ainda era o Senhor Antônio. O homem que me olhou nos olhos e pediu para não ir sozinho.
Antes de cobrir seu rosto, encostei minha mão mais uma vez na dele. A mão que antes me apertou, agora estava inerte, fria. Fechei os olhos por um segundo e agradeci em silêncio, não pela morte, mas por ele ter confiado em mim, por ter me deixado acompanhá-lo nos seus últimos momentos, por ter me lembrado, mais uma vez, da razão pela qual escolhi essa profissão. Depois daquela madrugada, eu não fui mais a mesma. Eu saí do hospital com o corpo exausto, mas o que mais doía era algo que eu não sabia explicar. A sensação de vazio ficou comigo nos dias seguintes. Era como se o Sr. Antônio ainda estivesse ali, no canto da minha mente, me olhando daquele mesmo jeito sereno, mas pedindo que eu não o deixasse sozinho. E eu me perguntava constantemente: será que consegui cumprir minha promessa? A gente sempre fala sobre protocolos, sobre técnicas, sobre ciência. Mas pouco se fala do que fica depois, do que carregamos para casa, das marcas invisíveis que os pacientes deixam em nós. Cada perda é um pedaço que se solta dentro da gente. A gente vai remendando com o tempo, com outras vitórias, com outros sorrisos, mas nunca volta a ser inteiro. Nunca mais. Durante muito tempo, tentei me blindar. Evitava me envolver demais, criar laços. Mas percebi, naquela noite, que esse distanciamento é ilusório. Não existe muro alto o suficiente para impedir que uma história como a do Sr. Antônio entre. E que bom que é assim, porque é isso que nos torna humanos. É isso que transforma a enfermagem em algo muito maior do que aplicar injeções ou trocar curativos. É sobre estar presente, sentir, sofrer junto e, quando não for possível salvar, ao menos garantir que o paciente não parta sozinho. Aprendi também que não existe resposta fácil para o luto. A dor da filha dele ecoava dentro de mim, e naquele abraço, depois da notícia do óbito, entendi que, às vezes, o que mais importa não é o que dizemos, mas o que fazemos. Eu não disse nenhuma frase pronta. Não prometi que tudo ficaria bem, mas estive ali, de verdade, inteira. E isso, no fim, foi tudo o que eu podia oferecer. A perda do Sr. Antônio me ensinou sobre limites, os meus e os da vida. Me mostrou que, por mais que tentemos controlar tudo, há momentos em que só nos resta aceitar, não como derrota, mas como parte do ciclo natural da existência. E isso não é fácil. Exige maturidade emocional, força interna e, acima de tudo, coragem. Coragem para encarar o sofrimento de frente, sem fugir. Coragem para continuar, mesmo com o coração em pedaços. Nos dias seguintes, voltei ao trabalho. Outros pacientes, outras urgências, outras vidas em jogo. Mas ele ainda estava comigo. Em pequenos detalhes, no som de um monitor, no cheiro do álcool, na maneira como um paciente segurava minha mão. A memória do Sr. Antônio virou parte da minha rotina. Um lembrete constante de que cada pessoa que passa por nós deixa algo. E cabe a nós honrar isso. Hoje, quando olho para trás, não vejo aquela noite como uma falha. Vejo como uma das experiências mais profundas da minha trajetória. Foi ali que entendi, com toda a intensidade possível, que nosso trabalho não é só sobre salvar vidas. É também sobre dar dignidade ao fim, acolher a dor, amparar o outro no momento em que ele mais precisa e, se necessário, ser o último rosto amigo que ele verá. Essa é a lição que carrego, que não somos apenas profissionais de saúde, somos testemunhas da vida e da morte. Somos os que seguram a mão no fim, os que escutam o último pedido, os que choram em silêncio e seguem em frente, porque sabem que, no dia seguinte, haverá outra vida esperando por cuidado. E talvez, outro olhar, tão marcante quanto o do Sr. Antônio. Quando me perguntam se já pensei em desistir da enfermagem, eu sorrio e respondo com sinceridade: muitas vezes. Porque não é uma profissão leve. É uma escolha que exige o coração inteiro, todos os dias. E, às vezes, ele se despedaça. Mas, mesmo com toda dor, com todas as perdas, com todos os momentos como o do Sr. Antônio, eu continuo. E continuo porque aprendi que o valor do que fazemos não está apenas nas vidas que conseguimos salvar, mas também naquelas que acompanhamos até o fim com respeito, presença e dignidade. O Sr. Antônio partiu naquela madrugada, mas ele me deixou
deixou algo precioso, uma lembrança viva da essência da nossa missão. Ele me mostrou que há algo de profundamente humano em cuidar de alguém até o último suspiro, que nosso trabalho não termina quando não há mais cura. Pelo contrário, às vezes é aí que ele se torna mais importante. Estar ali, manter o conforto, oferecer apoio, permitir que o paciente sinta que, mesmo nos seus últimos minutos, ele importa. Isso é o que faz tudo valer a pena. Nós, enfermeiros, somos muitas vezes invisíveis aos olhos do mundo. Passamos plantões inteiros sem pausas, sem reconhecimento, carregando dores que não são nossas, mas que sentimos como se fossem. Somos técnicos, sim, mas somos também psicólogos improvisados, braços amigos, ombros silenciosos para o choro de uma mãe, de uma filha, de um irmão. Estamos em todos os momentos do nascimento ao adeus e, mesmo assim, raramente alguém pergunta como estamos. E é por isso que contar essa história importa, porque ela representa não só o que vivemos, mas o que sentimos. Representa o quanto a enfermagem é, acima de tudo, uma entrega diária de alma. Não somos só executores de ordens médicas. Somos a linha de frente entre o paciente e sua dor. Somos quem ouve o desabafo, quem percebe a primeira mudança no olhar, quem segura a mão quando o medo aperta, quem permanece firme quando tudo ao redor parece desabar. A perda do Sr. Antônio me fez refletir sobre o verdadeiro significado da nossa profissão. Me mostrou que, mesmo quando não conseguimos evitar a morte, podemos oferecer algo que transcende a medicina, humanidade. E isso, às vezes, é o que mais importa. Porque, no final das contas, todos nós queremos a mesma coisa: ser vistos, ser cuidados, ser lembrados. E foi isso que tentei oferecer a ele naquela madrugada. Voltei para casa naquele dia em silêncio. Deitei e chorei, não apenas por ele, mas por tudo. Por todas as vezes em que me senti impotente. Por todas as vezes em que tive que sorrir com o coração em pedaços. Por todas as perdas que carrego dentro de mim. Mas também chorei de gratidão. Por ter estado ali. Por ter sido útil. Por ter feito parte da história de alguém, mesmo no fim. Porque é isso que me faz continuar. E é por isso que, mesmo quando tudo parece difícil, eu me levanto e volto. Porque, para cada Sr. Antônio que parte, há uma nova vida esperando cuidado. E cada vida importa. Cada história merece atenção. E eu estarei lá, com meu jaleco, minhas mãos, meu coração inteiro pronta para cuidar, para lutar, para acolher. Até o último instante.